Bom dia, boa tarde, boa noite e por que não dizer boa madrugada? Pois bem, pessoal, estou aqui no canal hoje, Natura NASA, NASA Top, Ecobike, Corp On, certo? Canal este que vai retratar hoje de um assunto muito interessante, tá bom? Importantíssimo hoje para a sociedade do meio ambiente, como também das relações naturais, da natureza, e que está pesando muito hoje com relação ao que nós estamos passando. Pois bem, o que nós vamos retratar hoje, e fica de grande lição para vocês, que meu canal do meio ambiente não só se concerne ou se baseia a imagens, não é? Que é muito importante, da natureza, da ecologia, do meio ambiente, do habitat em que nós vivemos, como também da sua preservação. Além do mais, das histórias das cidades aqui da Mata Norte, da região, da microrregião, né, como também do estado no qual eu moro, Pernambuco, certo? E a cidade, lógico, Nazaré da Mata, ok? Pois bem, a nossa aula de hoje, ela retrata a ecologia, não é? A importância de proteger o meio ambiente. Antes de mais nada, eu queria dizer a vocês que, além de aulas, eu vou trabalhar, como falei, imagens, fotos, não é? Históricos, fatos históricos, como também a história do desenvolvimento da natureza, a ocupação do homem em nossas terras, não é? Em nosso habitat, e as causas e consequências em relação a isso. E a preservação do meio em que nós vivemos. Então, para início de conversa, não é? Esse debate, essa aula dialogada, não é? Exposta agora, não é? De uma forma expositiva, o que significa ecologia? Qual a importância de proteger o meio ambiente? Tá certo? Primeiro, não é? O que é ecologia? Para começar de início, só uma palhinha, só uma indicação para vocês. Ora, ecologia nada mais é do que a relação do homem com o meio ambiente, do homem com a sua relação ambiental, social, política e econômica de proteção do meio ambiente e do local em que vive, tá certo? E qual a importância de proteger o meio ambiente? Qual a importância é essa, tá certo? Então, para dar importância a essa aula, queríamos passar aqui o slide, tá bom? E retratar aqui o que vai ser trabalhado hoje nessa aula sobre ecologia, né? Que é uma jornada sobre a natureza e como você pode protegê-la, certo? Vamos estudar aqui nessa aula, não é? O que é ecologia, lógico, o que são as faunas, né? A fauna, que é a fauna e a flora, os biomas brasileiros, quais são os biomas brasileiros, qual é o bioma que você vive, tá certo? E conserva, né? O que é o aquecimento global? O que é isso, o aquecimento global? Tá certo? A degradação do meio ambiente, não é? Como evitar a degradação do meio ambiente? E o que é degradação do meio ambiente, não é? E como você pode ajudar nessa concepção do meio ambiente, que é muito importante, é de salutar a importância, principalmente agora, do que nós estamos passando. Eu vou dizer por que no final da aula, que essa aula é de, sabe, é de uma ética, de uma moral, de uma preservação incrível. Pois bem, passando aqui os slides para você, tá certo? Próximo slide. O que é ecologia? Como eu falei, entenda a relação entre os seres vivos e o nosso planeta. Está dizendo aqui já, pessoal. Relação entre os seres vivos. A ecologia nada mais é do que a relação do homem com o meio em que vive, tá certo? Da sua preservação, da sua forma correta de pôr o lixo, né? Não só disso, mas também de poder usar de uma forma seletiva esse lixo, né? Preservar o meio ambiente, certo? O nosso habitat. Tudo isso tem a ver com ecologia. Todas as funções sociais, políticas, econômicas, não é? Em relação ao homem e o meio em que ele vive. Ok? Então, diante desse pressuposto,
de ecologia, vamos entender na próxima aula, desse próximo slide, né? O que é habitat? Qual o nosso habitat? Certo? O ambiente em que oferece condições favoráveis de vida. Qual o nosso meio em que nós vivemos, né? Qual habitat que nós devemos preservar, viver e entender as concepções de vida. Ora, eu vou dizer, meus queridos aqui, que estão aqui nesse canal do YouTube, tá certo? Que eu li um livro muito importante sobre a questão da vida dos insetos, não é? Da vida dos seres vivos de todas as espécies. É incrível que cada espécie tem seu habitat favorável e o meio em que vive. Nós que moramos aqui na Mata Norte de Pernambuco, Nordeste, iríamos nos prejudicar muito se vivêssemos na Sibéria, se vivêssemos no Saara, se vivêssemos em outros continentes que não estão favoráveis às nossas condições. Então, cada ser humano tem que viver de acordo com o seu habitat e preservá-lo. E eis aí a importância da natureza, a importância da ecologia, a importância de preservar não só os vegetais, mas os animais, todos. Porque eis aí as consequências estão sendo trabalhadas hoje, vividas. E, acima de tudo, realistas e expostas para vocês. Então, o habitat é um ambiente que oferece as condições favoráveis de vida, não é? Das nossas vidas. Ora, se eu moro num habitat que tem rios, não é? Lagos, que tem margens de rios favoráveis ao meio ambiente, por que eu vou destruí-lo? Por que eu vou jogar sofás dentro do rio? Por que eu vou jogar animais mortos dentro do rio? Veja que consciência humana, não é isso? Veja que péssima consciência humana dessa pessoa, desse ser fazer isso. Falta de estrutura, em primeiro lugar, de educação, de conscientização humana e de uma preparação para a vida. Muitos, mas muito eu tenho visto isso. E tenho lutado para que isso não ocorresse e não ficasse à margem da sociedade. Eu digo isso porque eu trabalho no departamento que, além de ser professor do Estado, professor de colégios particulares, eu também trabalhei no departamento de vigilância sanitária, onde esse departamento lutava muito para conscientizar as pessoas a não jogarem lixos no rio. E olha que a luta foi grande, viu? Muito grande. Foi na época da primeira onda da dengue no Brasil, que ocorreu por conta, principalmente, do acúmulo de lixo nos quintais, da falta de estrutura das casas, mas principalmente pela educação do povo, que é terrível. Infelizmente eu tenho que dizer isso, mas é terrível a educação do povo brasileiro. De não poder fechar uma caixa, de não poder acumular uma água adequadamente. E graças a Deus, depois dessas conscientizações, dessas visitas nas casas, nos comércios, nas áreas ribeirinhas, mas muito caiu. Pode ter certeza, caiu muito o número de animais que eram jogados nos rios. É isso mesmo, animais que eram jogados nos rios, como cavalos, cachorros, né? De sofás, televisões, né? Bikes. É incrível o número de material que nós víamos jogados nos rios. E hoje, graças a Deus, ainda tem essa situação. Mas muitos deixaram de fazer isso. E de evitar de acumular lixos no quintal de casa, nos arredores da casa, como também jogar em terrenos baldios. Se você não preservar seu espaço, seu habitat, quem é que vai preservar? Certo? Então, muito cuidado com essa história de jogar lixo por debaixo do tapete. Eu vejo muita gente com essa intenção e com essa atitude ainda hoje no mundo, não é? Principalmente no mundo globalizado, de informações, né? De conscientizações. Tem pessoas ainda que jogam lixo debaixo do tapete, em casa, no escritório, é verdade? Locais de trabalho. E quando você joga lixo debaixo do tapete,
fique certo que esse tapete ele vai acumular lixos e lixos e lixos. E lá na frente você vai sofrer com as epidemias, com as endemias e com as pandemias que acontecem hoje. Porque ali vai acumular insetos, vai acumular bactérias, não é verdade? Vai acumular vários vírus e que vai oferecer a você doenças que você poderia ter evitado, né? Por conta da sua falta de educação, de conscientização, tá certo? Então não jogue lixo debaixo do tapete. Literalmente falando, não é só lixo material, não. É lixo de conscientização, de respeito ao próximo, de respeito à sua vida, tá certo? De respeito à sociedade. Tenha consciência, lute, porque essa terra maravilhosa é nossa. É nós se nós cuidarmos com muito amor e valor espiritual, social. Mas se nós não cuidarmos, quem é que vai cuidar? Não é verdade? Então, cuidem, porque a terra ela tem muito a oferecer, mas também ela tem muito a não oferecer quando o homem se volta contra ela. E ela dá o troco, como vocês estão bem vendo agora, certo? Então, nessa conscientização, vamos ao próximo slide, não é? E saber o que são, na verdade, não é? O que é a fauna, não é? O que é a fauna, o que é a flora. Pense em todos os animais, não é? Os animais e vegetais, como plantas que vocês conhecem, certo? Fauna trata, estuda os animais. Já outra concepção, estuda os vegetais, tá certo? Estuda todo o trabalho de espécie, de evolução, tá certo? Das nossas espécies. São todos seres vivos. Não é só o ser humano que é ser vivo, não, tá certo? Temos muitos, mas uma cadeia enorme que precisa ser preservada urgentemente. A palavra é esta que eu falo a vocês. Urgentemente. Ok? Próximo slide. Para meus queridos alunos e alunas e aqui que estão no canal do YouTube. Natura NASA, NASA Top, Ecobike, Corp On. Ok? Aqui no NASA On. Biomas. O que esse slide retrata sobre biomas? O que são biomas? Biomas são grandes espaços que compartilham as mesmas características. Perceberam? Vou repetir. Biomas são grandes espaços que compartilham as mesmas características, abrigando um grande número de espécies de plantas e animais. Você sabe qual o principal bioma da região onde mora? Vocês sabem? Eu pergunto a vocês. Aqui a vocês. Vocês sabem qual o principal bioma da sua região? Fique atentos. Preserve-o. Porque aí são as espécies que predominam na sua característica ambiental, onde você mora, tá certo? Onde você vive. Preserve-o, porque é ele que sustenta praticamente as espécies. E tem esse patamar de evolução, tá certo? De idas e vindas para poder ter o seu entendimento de renovação ambiental, ok? Então, biomas são importantíssimos para nós sabermos quais são e por que são. E além do mais, qual o seu bioma? Vamos aqui entender cada bioma brasileiro. Veja que o nosso país é um país continental, como eu tenho falado em aulas, não é? Diversas vezes nas minhas aulas de redação de português, de literatura, como sociologia e filosofia, que nós vivemos em um país continental. O que se pensa aqui, o que se vive aqui, não se vive praticamente no sul, no sudeste, no nordeste, certo? São praticamente atos, situações, vivências diferenciadas, como biomas também. Então tem que se respeitar isso em um país continental como o nosso país, o Brasil. Tá certo? Então vamos lá
ao nosso bioma. Quais são os nossos biomas brasileiros? Vamos o da Amazônia, não é? Qual o bioma amazônico? O que é que ele apresenta? Quais as suas características? Vamos lá. A Amazônia, ela tem apresentações que são ferramentas de comunicação para isso, tá certo? Então, qual a ferramenta de comunicação usada em uma variedade de campos na Amazônia, tá certo? Você tem que entender que o ambiente da Amazônia é um ambiente úmido, certo? Cheio de árvores, não é verdade? Onde tem várias espécies, não é? E acima de tudo, é um local onde, além de ter várias espécies, tem micro-organismos, tá certo? É uma fartura de conhecimentos biológicos, farmacêuticos, tá certo? Por isso que a Amazônia é muito, mas muito, vou dizer mais uma vez, muito olhada pelos nossos países lá de fora, tá certo? Tem muitos pretendentes para quererem segurar a Amazônia para si, porque ainda é, um dos grandes biomas mundiais, de muitas espécies, de muitas árvores, de muitos vegetais, de muitos animais e insetos, tá certo? Que servem para não só diagnosticar doenças, mas trazer soluções através das suas formas de medicamentos em vegetais, tá certo? Em animais, em tudo isso. Então, praticamente a Amazônia é um bioma úmido, tá certo? De várias árvores, de várias plantas, animais, tá certo? O clima, praticamente, ele tem a ver com não só um clima de ambiente chuvoso, não é? Mas de um ambiente úmido, tá certo? Onde tem épocas de verão, que não são bem extensas, mas que no inverno a chuva realmente ela é frequente, mas principalmente por conta das árvores, tá certo? De retratarem essa logística de evolução, de evaporização dessas mesmas árvores, para que as chuvas possam cair e ajudar cada vez mais a favorecer não só o bioma da Amazônia, mas o bioma mundial. Por isso, é de grande e salutar importância preservar a Amazônia o quanto antes. Meus senhores e minhas senhoras, preservem, certo? Se puder, se for possível, faça com que haja a possibilidade de pegar sementes de árvores diferenciadas no nosso Brasil e fazer urgentemente um reflorestamento. É isso que eu peço a vocês. Façam, ajudem, busquem sociedades, busquem meios de organizações para que isso aconteça, porque se não fizer isso, será muito tarde, mas muito tarde para o nosso planeta Terra. É muito importante isso, tá certo? Além disso, nós temos outros idiomas como a caatinga, que é diversificada aqui no Nordeste, principalmente no sertão, tá certo? Que é um tipo de vegetações rasteiras, tá certo? Secas, mas que são adaptáveis ao ambiente, tá certo? Na caatinga, ok? Tem o cerrado tem as suas espécies e características do lado, não é? Do centro-oeste, né? Na parte do Mato Grosso do Sul, né? É um ambiente também rasteiro, que tem a ver com o bioma desse lugar. Além deles, temos a Mata Atlântica, que infelizmente está sendo massacrada pelo homem. É um ambiente de forças, normas de ambiente e climas totalmente tropicais, com suas estações de umidade, não é? Chuvosa, mas que também é um dos biomas que hoje está sendo massacrado pelo homem, certo? Que é de grande importância para a natureza, para o meio ambiente, para os animais, não é? E por que não dizer vegetais? Além disso, temos os pampas, não é? Lá do Rio Grande do Sul, ok? E o Pantanal,
que junto com o Pantanal, a Amazônia e a Mata Atlântica, tem, não é? Não é que os outros são importantes, todos são importantes. A Caatinga, a Pampa e o Cerrado. Mas a Amazônia, Pantanal e a Mata Atlântica são os biomas que têm a maior diversidade de espécies e precisam ser conservados, precisam urgentemente, pessoal. Eu vou repetir isso mais uma vez, precisam urgentemente serem preservados, serem renovados nesse nosso país. Abram seus olhos. Eu falo isso para todos, mas todos que estão agora me assistindo, de toda parte do país ou do mundo. Presta atenção, preserve a natureza. Corram atrás, renovem os nossos vegetais, renovem os nossos animais. Vamos à luta, porque se isso não acontecer, mais e muito mais pandemias virão. Esse é um alerta que eu faço para vocês, que é de grande importância. Veremos o nosso próximo slide. Preste atenção. Proteger nosso planeta é proteger a vida? Eu digo você, pode fazer sua parte nessa luta, como eu falei para vocês. Para proteger a nossa terra, nosso habitat, nosso meio ambiente, a nossa terra-mãe, é preciso proteger também a nossa vida, através de preservações, através de conscientizações e de luta a favor do meio ambiente. Eu peço encarecidamente, vamos à luta para renovar os nossos vegetais, cuidar dos nossos vegetais, dos nossos animais, das variedades de animais, de insetos e características que eles têm. Eu digo isso, pessoal, porque quando criança, vou contar uma coisa aqui a vocês, do meu habitat, do meu meio de vida. Eu, quando criança, eu dizia hoje a meus colegas, né, de faculdade, de pós-graduações, meus colegas dos meus cursos de Direito, meu curso de Letras que eu fiz, né, como também de Administração, mais recente, que quando criança eu vivia e convivia, na minha época de pré-adolescente também, nas casas dos vizinhos, onde na frente tinha várias árvores frutíferas naquela época. Muitas, mas muitas árvores, tá certo? Aqui do Nordeste. Uma delas era o conhecido jambo, né? Quem se lembra do jambo, né? Que muitos falam que é jambi, né? Na linguagem mais nordestina. Jambi, né? O jambi, o jambo. Aquela fruta vermelhinha. Meu Deus, o quanto tinha. Siriguela, tanta siriguela, meu Deus, o quanto, certo? Genipapo, goiaba e outras frutas mais. Quantas frutas eu comi naquela época e me deliciei e aproveitei. Tinha tempo, tinha época, pessoal, não vou esconder isso de vocês não. Eu não precisava jantar em casa, não precisava tomar café da manhã não. De tantas frutas que tinham no quintal de casa. No meu quintal, na minha casa, onde eu morei, lá na Vila JK, que era chamada antiga Vila da Coab, lá tinha um pé de abacate que quando o vento dava, aquele vento forte, o pé de abacate era tão alto, que as raízes do pé de abacate estremeciam a casa. Era verdade, estremeciam a casa. E o abacate era tão grande, que quando ele caía nos telhados da minha casa, quebravam quase todos os telhados, de tão grande que ele era. Mas olha só, o abacate era delicioso, minha gente. Delicioso, carnudo. Quando eu me deliciava com abacate, pessoal, eu passava 3, 4 dias sem comer nada, porque era muita coisa, era muita vitamina de abacate, viu? Meu Deus, picolé de abacate. Pense numa coisa maravilhosa, deliciosa. Vocês sabem disso. Já provaram, né? Quem não provou, prove. Picolé de abacate, para vocês verem o quanto é gostoso, a textura, né?
e o quanto é importante para a vida, para a nossa saúde, o abacate. Na minha casa tinha pés de abacate no quintal, pé de goiaba, siriguela, carambola. Não esqueço nunca das carambolas. Meu Deus, quantas carambolas, não é? Eu me deliciei. Pé de coco, certo? Graviola. Minha mãe tem uma mão maravilhosa para a agricultura. Ela tocava, eu sempre dizia sempre a minha mãe, mãe, onde a senhora toca na terra, tudo dá, né? Ela dizia, meu filho, eu tenho sangue de índio, ela dizia, eu tenho sangue de índio, porque minha criação foi da terra, foi da zona rural, né? E eu aprendi desde criança a saber tocar na terra. E realmente, tudo que ela tocava na terra, dava. Tudo que ela fazia para agradar a Deus e as terras, ela fazia na sua plantação. E uma das coisas maravilhosas que eu percebi na minha mãe é que, além dela fazer isso, ela não negava a ninguém nenhuma fruta. Veja que coisa linda. Quando dava várias frutas no tempo dos abacates naquela época, que eram muitos, ela enchia 2 balaios de abacate. 2 ou 3 balaios de abacate. É isso mesmo. Estou aqui para provar e comprovar com o que quer que seja que morou comigo e conviveu na minha infância. Ela enchia 2 ou 3 balaios de abacates e doava para a vizinhança. Ela doava para a vizinhança. Abacates, goiabas, caju, meu Deus, pé de caju na frente de casa, quando dava, para não perder e não deixar no chão tantos cajus, porque a mão dela era maravilhosa para a plantação, ela doava 7, 8 panelas cheias de cajus. Por isso que a casa era sempre farta, a minha casa farta de frutas, de comida, de paz, de vizinhança, porque tudo que a gente tinha da terra, de frutas, nós doávamos para quem precisava. Vejam que coisa linda. E até hoje eu não esqueço disso. E sempre que for possível, se Deus me permitir, onde meu cálice possa transbordar, como estou vendo lá no fundo, ó, certo? Vê lá no fundo lá o cálice. Enquanto esse cálice que está aqui comigo, e o cálice espiritual, transbordar na minha vida, eu doarei às pessoas que estão ao meu redor que precisam. Eu fui criado assim, com o meu cálice transbordando. Toda vez que eu tinha que comer em casa e alguém precisasse, eu doava. Que eu aprendi com minha mãe. Isso ela me ensinou. A doar o excedente de casa para as pessoas que precisam. E o necessário também. Então doem também para os seus companheiros e companheiras, seus próximos, certo? Aquilo que necessita da terra para que eles possam sobreviver, certo? Doem sementes, doem regozijo, renovação da terra, doem forças para que essa terra possa produzir. A palavra correta é essa, possa produzir mais frutas, vegetais, envolvimento ecológico, para que eu possa dizer, meu Deus, o quanto temos pessoas ainda maravilhosas que querem ver essa terra ainda linda, produtiva, cheia de variedades, cheio de vidas, porque em nenhum planeta do mundo vocês até hoje não tem como comprovar, até hoje que há mais vida, mais seres vivos do que aqui na Terra, mais variedades de vida do que aqui na Terra. E o homem, infelizmente, com sua ignorância, com sua estupidez, a verdade é essa que eu estou falando aqui agora, com sua arrogância, está destruindo a nossa terra, a nossa mãe terra. Está destruindo por pura ignorância, por pura soberba, se não dizer outra coisa, não é? Então, cuidem, porque é isso que nós estamos precisando para vivermos dias melhores. Então, vá aqui essa conscientização minha para vocês que necessitam, de fato, dessa aula, desse diálogo e dessa exposição. Então, nessa concepção de destruição da natureza,
que é o aquecimento global? Né? A natureza, a nossa natureza está em perigo? Será que ela está em perigo? Lógico que está. Então, o que é o aquecimento global? O que provoca isso? O que provoca as chuvas ácidas, que hoje acontecem em várias metrópoles? O excesso de indústrias, com queimação de gases prejudiciais à nossa saúde. O excesso de transporte. Há aí alternativas, pessoal. Observe as alternativas. O álcool, né? A parte elétrica, carros já envolventes com movimentações e forças elétricas, já existem isso em países desenvolvidos. Aqui também tem que acontecer no nosso país. Tem que trabalhar isso. Fiquem atentos. Carros movidos a álcool, a eletricidade, isso já ajuda muito, pessoal, para evitar o aquecimento global. Tá certo? Ok? Onde o aquecimento acontece pela falta de oxigênio, pela falta de renovação do nosso ar, do nosso meio, do nosso habitat, pela falta de renovação de todo o contexto aqui da nossa Terra. Faltando o ar, o oxigênio, a transformação do gás carbônico e, acima de tudo, a poluição excessiva. Eu não estou nem falando dos esgotos, não estou nem falando do esgotamento que é jogado nos rios, nos mares, causando um prejuízo enorme. Não é isso? Nem isso estou falando mais ainda na questão que nós estamos observando aqui na nossa Terra. Minha gente, um dia desse eu percebi em um jornal, eu gosto muito de ler jornais, não é? Fique atento, vocês que têm que ler bastante jornais, sites de notícias, em que o Monte Everest, certo? Ele só passou a ser visto depois que ocorreu a pandemia. Por que isso? Porque o local era tão agitado de poluições, né? De poluições de carros, de indústrias que soltam seus poluentes no ar, que o Everest tinha sumido. E depois que parou todo mundo, por conta da pandemia, na verdade, depois que parou todo mundo, toda a cidade, todos os bairros, cidades, municípios, estados, continentes pararam, o Everest apareceu de volta. Vejam que ironia do destino, não é verdade? A natureza, ela mostrando, informando, reclamando a sua presença. Tá certo? Então fiquem atentos, mais uma vez, com relação a isso. A preservação, a conscientização desse espaço que eu estou determinando para vocês no meu canal, para ficarem atentos. Mas vamos lá. A Amazônia e Cerrado somam mais de 96% de desmatamento no Brasil. Olha que triste estatística. Vou repetir. A Amazônia e o Cerrado somam mais de 96% do desmatamento no Brasil. Isso não tem palavras, não tenho palavras para dizer sobre isso aqui. Eu só peço que os senhores de indústrias, autoridades, representantes do meio ambiente, que revejam a situação no Brasil. Vejam o remanejo. O quanto antes, é o que eu falei, renovação das árvores, renovação dos vegetais, renovação da área da vida dos insetos, dos seres vivos, de todos do meio ambiente, do habitat. Renovação já, urgente, para que nós não possamos passar por situações difíceis em nossas vidas. Senhores das autoridades, revejam isso aí. Tenham mais conscientização em relação ao país e ao mundo. Essa não é só a minha dica, mas meu repúdio em relação a esse número, certo? Pois bem, vejam aqui essa perca, o que fala desse entendimento. Vamos lá.
O Brasil perdeu recentemente, vou dizer em números, viu? O Brasil perdeu recentemente 1 milhão, 1.128.708 hectares de vegetação nativa em um ano. Misericórdia, esse número é muito alto, pessoal. Esse número é muito alto, é altíssimo. Vou repetir o número de hectares: 1.128.708 hectares de terra. Não só de terra, mas de vegetação nativa, pessoal. Em um ano, o país perdeu tudo isso. No Cerrado foram 33,5%. No Pantanal, 1,4%. E na Amazônia, 63,2%. É alto demais, meu Deus do céu. Isso é alto demais. As autoridades, os governos federais, o governo federal, o governo estadual, tem que rever isso o quanto antes. O quanto antes. Isso é um alerta para vocês que estão aí me ouvindo, tendo essa conscientização agora comigo. Vamos lutar a favor da Amazônia, a favor do Pantanal, a favor da renovação dos vegetais do Cerrado, em todos os biomas brasileiros, todos. Eu faço aqui uma corrente com vocês. Vamos lutar para a mudança dessa situação no Brasil. Renovação já de vegetais, de tudo, pessoal. Vamos lutar porque a coisa é feia. Os números mostram. Os números não mentem. Eles são frios. Não mentem. Vamos lá. Vamos observar agora as formas de degradação do meio ambiente. Uma delas, desmatamento. E como eu ia dizer em outra palavra, o desmantelamento da nossa terra. É o desmatamento. Tá certo? Essas apresentações e ferramentas para vocês são de comunicações usadas para variedade de campos, para mostrar a vocês aqui as variedades, né? Esse tópico abaixo, para mostrar a vocês quais são as variedades de campos a serem apresentadas, buscadas, pesquisadas e trabalhadas para vocês. Então, uma das degradações do meio ambiente é o desmatamento. Evitem desmatar, pelo amor de Deus. O efeito estufa, que é ocasionado a consequência do aquecimento global. As queimadas, meu Deus, misericórdia, Senhor, de logo assim. Como é que no tempo de hoje, no século XXI, tempo de contemporaneidade, de internet, de conhecimentos básicos, de informações, sabe, sem limites, e ainda aqui no nosso Nordeste, eu falo daqui, se não falar do Amazônia ou do Amazonas, aqui no Nordeste o pessoal ainda faz queimada com as canas, com os canaviais. Ainda fazem queimadas, terras e mais terras, hectares e mais hectares de queimação de cana, além de prejudicar a sociedade, a população com as fuligens, não é? Que caem nas suas casas, nos seus telhados, sujando suas casas, ainda provoca situações difíceis de respiração para com todos, além de destruir o habitat, o meio ambiente, destruir as espécies, e acima disso, pessoal, os minerais da terra, a parte mineral da terra sendo destruída por conta das queimadas que ainda existem aqui no nosso Nordeste, dos canaviais, onde em outros países mais evoluídos e de conscientização, há uma renovação dessas plantações, onde na Rússia, onde em países de terras produtivas, como aqui também no Brasil, no nosso Nordeste, o massapê, né? Há uma renovação, pode renovar as plantações, não precisa queimar, não. Tira a cana crua mesmo, vamos voltar a tirar a cana crua mesmo, cortar, tem trabalhadores para isso. Vamos renovar a mão de obra e fazer uma renovação com essa plantação de cana com outros produtos, como a beterraba, tá certo? Que pode ser renovada com outros produtos,
onde a beterraba, em países da Europa, é feita, sabiam disso? Para não só alimentação, mas para combustível. A beterraba, certo? É feita para combustíveis, certo? Além de trabalhá-las com humus, né? Com biomas voltados para estrumos, não é isso? Então, existem várias formas de mudar essa queimada, essa prática criminal, criminosa. A palavra correta é essa, criminosa, existente ainda no nosso Nordeste, na Mata Norte, Mata Sul. Meu Deus! Estamos no tempo da caverna ainda, das cavernas. Incrível falar isso, mas é verdade. Outra degradação do nosso meio ambiente é a erosão, que é provocada por conta disso. Da falta de vegetais, de árvores em nossas terras. Poluição, tudo isso. Sanalização, salização, salinização também, tá certo? Então, abram seus olhos, fiquem atentos a isso, ok? Eu faço questão de trabalhar para vocês, não só no meu canal, as imagens, como eu falei, as fotos, o meio ambiente, mas também a área de conscientização, de respeito à natureza, de dados, que é importante vocês saberem. Muito importante para podermos conscientizar, lutar e buscar o meu termo para isso. Ok? Então, dando continuidade ao nosso slide, vamos para o próximo entendimento. Como você pode ajudar o meio ambiente? Como nós podemos ajudar o meio ambiente? Ora, veja quantas coisas maravilhosas que podemos ajudar. Renovação da água, respeita a nossa água, nossos rios, não poluem, certo? Os nossos rios. Além disso, outra coisa primordial, pessoal, evitem o desperdício de água. Evitem o desperdício de água, porque a água que você gasta hoje, lavando sua calçada, não é? Lavando seu terraço todo dia, vai faltar para você amanhã. Não pense só em você, pense nos outros. Faltará também para os outros. Como eu disse a vocês, como no meu tempo antigo, na minha infância e na minha pré-adolescência. Naquela época, o pessoal tinha muitas árvores nas calçadas. E o pessoal de antigamente não lavavam as calçadas frequentemente. Iam com suas vassouras, as donas de casa. Vejam o que é saúde, o que é vida, viu? Para vocês agora. Vejam o que é saúde, o que é vida. As donas de casa de antigamente, em épocas passadas, elas iam varrer suas calçadas para tirar aquelas folhas, que eram muitas folhas, mas praticavam seu exercício e seus exercícios. Como assim, professor Ailton Martins? Como assim, Ailton? Eu vou explicar a vocês. Quando a dona de casa sai para varrer sua calçada, ela está praticando exercício, pessoal. Ela está ali movimentando o braço, o corpo, certo? O tronco. Está queimando caloria, certo? Diretamente, e ela está tendo saúde ali. Entenderam? Como hoje é diferente. É muito diferente hoje. Não é isso? Não que eu seja contra, mas vejam as calçadas de hoje. Como estão. Sem nenhuma árvore, sem nenhuma árvore frutífera, e só sendo lavado o dia todo e gastando água jogada fora, onde poderia ser guardada, não é isso? Conservada, não é verdade? Para usos específicos. O nosso ar que nós respiramos, respeite o nosso ar. Evitem poluições. Evitem. Se não pode sair de carro, pega uma bike, não é isso? O que tem de bike hoje, pessoal, não está no gibi. O número de bikes foram crescentes e muito. Aumentou muito o número de bikes hoje em nossas cidades, estados e, por que dizer, o país. Por conta de evitar, certo? A poluição do ar. Nossos animais, vamos respeitar nossos animais, certo? Ok? Além disso, além dos animais, nossas plantas. Fazer uma reciclagem, certo? Vamos trabalhar em cima da nossa energia.
Qual a energia mais favorável ao nosso país, ao nosso habitat? Certo? É a energia eólica, não é isso? É a energia natural? Vamos respeitar e trabalhar a energia que evite poluição, evite desgastes ao nosso habitat, ao meio ambiente e no lugar em que nós vivemos. Tá certo? Uma das coisas mais importantes que eu acho aqui é que se o homem ele tem consciência da sua vida, ele tem que respeitar não só a si, mas o próximo ao seu lado. Certo? Porque quando eu digo assim no fato, né, bem exemplificar da minha palavra, quando eu jogo lixo no quintal do meu vizinho, certo? Eu não estou jogando lixo no quintal do meu vizinho, eu estou jogando também no meu. Mas como assim? Porque o lixo que estou jogando lá, os insetos estão lá, irão para o meu lugar também, onde eu moro, certo? Provocará doença nele e em mim. Olha que falta de consciência. O lugar em que você vive, você está destruindo. E vai se prejudicar por conta disso. Então, mais uma vez, consciência, tá certo? Respeitem a natureza. Continuando, vamos lá. Como você pretende salvar a mãe natureza? Começa a ver sua parte hoje, como eu falei para vocês nessa aula dialogada, certo? Nessa aula expositiva, para meus caros amigos e amigas aqui do canal do YouTuber NASA Top, Natura NASA, Ecobike, para que vocês possam entender o quanto é importante preservar a natureza, tá certo? Eu vou continuar com minhas aulas aqui do meio ambiente, da ecologia e assuntos afins, retratando a isso. Lembrando que, além disso, eu vou mostrar imagens, vídeos de locais históricos do município onde eu moro, Nazaré da Mata, Pernambuco, como, se possível, de outras regiões, né? Zonas rurais, né? Capelas antigas, prédios antigos, né? Locais onde o meio ambiente era de uma forma e mudou drasticamente, e por conta da pandemia, respeitando os protocolos, vão ter várias oportunidades que eu estarei de máscara, tá certo? Respeitando o protocolo, porque eu sou um cidadão que respeito muito, não só a cidadania, o próximo, mas o meio em que eu vivo, certo? Apesar de ser vacinado nas duas vacinas, eu pretendo respeitar mais ainda o protocolo, tá bom? Então, se for possível, fique atentos, tá certo? Tenham paciência, que vão ter locais que eu não vou poder entrar por conta do protocolo, mas se for possível, eu vou passar para vocês todas as imagens da região da Mata Norte, das cidades, das áreas históricas, tá certo? Dos locais históricos, da parte do meio ambiente, do bioma da nossa querida cidade, Nazaré da Mata, como o bioma também das micro-regiões, das regiões da Mata Norte e, por que não dizer, do meu Pernambuco, tá certo? Eu conheci vários biomas aqui, não é? Caatinga, não é? A parte da Mata Atlântica, que é linda, ainda tem algumas partes que são preservadas e espero que vocês entendam e tenham consciência de preservar mais ainda. Se for possível, jogar sementes nessa terra para fazer essa renovação, como também do que eu falei dos canaviais. Há muitas possibilidades de renovar essa terra, tá certo? Então, vejam isso e fiquem atentos, porque eu estarei aqui com vocês mostrando mais imagens, aulas, disposições, não só da minha terra natal, como também das micro-regiões, cidades circunvizinhas que existem, região e estado de Pernambuco, tá bom? E muito obrigado pela paciência de ouvir essa aula. Foi longa, mas tenho certeza que foi produtiva, tá certo? Fiquem na paz, não é? Não esqueçam de assinar aqui no meu canal, tá certo? Inscrevam no meu canal, dê um like, certo? Assine as notificações para atualizarem, porque agora vão ser aulas atualizadas na área de meio ambiente, de ecologia, de natureza, Ecobike, Cooper On, NASA Top, Natura NASA, tá certo? Aqui quem fala é José Ailton Martins, conhecido como Professor Ailton Martins, nas redes sociais Joseph Martins, tá bom?
Estarei com vocês no Instagram, Facebook, WhatsApp, como também aqui no canal do YouTube e por que não dizer Twitter e agora Parler, certo? Tudo em defesa da natureza, do meio ambiente, da conscientização, como também mostrar a vocês as áreas que estão sendo degradadas e que podem ser renovadas. E muito obrigado e não esqueçam de assinar esse canal, que aqui eu vos falo. Que Deus abençoe vocês, renove a vida, renove a nossa terra, renove